Nono ano, bom dia, vamos lá para mais uma aula. E como vocês viram aí na nossa live, vocês sabem e viram a minha empolgação, porque eu me apaixono por esse momento, tanto da história quanto da filosofia, porque é um momento de tão grande inovações, tanta coisa. Eu queria sim incentivá-los na próxima live, vocês perguntarem muita coisa, principalmente nesse âmbito que vai tocar agora. Hoje nós vamos ver Voltaire e Montesquieu, as coisas que eles falam e o que esses homens criaram é assim, são coisas, são legados que ficaram até hoje. E uma frase de Voltaire dá vontade de tatuar essa frase para nós entendermos a verdadeira democracia, ao meu entender, né? Eu me apaixono por esses dois filósofos com tão grande contribuição e tão visionários que eram de saber o que o mundo poderia se tornar se fugissem do que eles falam. Então, na próxima live, eu quero que vocês fiquem assim, atentos a esse momento social e político, embasado no que nós estamos estudando, o iluminismo, com tanta coisa nova, com esses caras assim, ó, que vem trazendo, e essas teorias iluministas. Depois vão ter pessoas que vão criticar o próprio iluminista, vão criticar essa questão de progresso, porque o progresso está acontecendo de tudo quanto é maneira nesse exato momento. Depois vão vir alguns, vai falar que progresso é esse que gerou tanta desavença. Aí você vai parar e vai falar, meu Deus, é verdade, que progresso é esse? Mas, olha aqui para vocês verem, Montesquieu, ele é de 1689 e morreu em 1755. O cara é do século 17 e morre no século 18. Para começar, olha aqui, ele era um jurista francês. O nome dele mesmo é Charles Louis e acabou sendo conhecido como o Barão de Montesquieu. Ele escreve então a sua obra mais famosa, é O Espírito das Leis. Nessa obra ele formula, olha aqui o que esse cara formulou e o que nós, enquanto agora na nossa lei maior ainda vivemos, apesar de que tiveram alguns governantes nossos que deixaram isso para trás e se tornaram verdadeiros tiranos, um governo autoritário e totalitário, e espero que isso nunca mais venha a ocorrer. Olha aqui, nessa obra ele então formula a teoria, a teoria da separação dos poderes. O cara que formula isso, olha aqui, ó. O Estado aí, legislativo, executivo e judiciário, que é o que a gente conhece, né? Olha aqui, como forma, por que ele cria esse Estado dessa maneira, com a separação dos três poderes. Olha aqui, para evitar abusos dos governantes e proteger a minha e a sua liberdade, as liberdades individuais. Porque aí o cara, tendo esses poderes distintos, então ele não pode virar um tirano. Vocês vão estudar depois em Brasil comigo, que teve uma época aí que a primeira Constituição do Brasil tem, né, os três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Mas aí tem um dos nossos governantes aí, na primeira Constituição do Brasil, ele cria o poder moderador. O que era o poder moderador? É que está acima de todos os outros poderes. E falando em poder moderador, vocês estão vendo aí a briga que está
aí em relação da interpretação do presidente, do nosso presidente, em relação ao artigo 142, que trata com esse mesmo nome, desse poder moderador, tá? Mas não é esse poder moderador que existiu aí no primeiro reinado, né? Com a primeira Constituição. Mas interessante que é isso. O que é? São poderes distintos para que então garanta o quê? A minha liberdade individual, que me protege. Montesquieu não defendia a implantação de uma república burguesa, mas suas simpatias políticas inclinavam-se para o quê? Para uma liberdade, mas de quem? Da aristocracia. Então ele era bem inclinado a esse liberalismo aristocrático, ou seja, uma liberdade de ação que essa aristocracia poderia ter. Uma monarquia constitucional dizia que a lei é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas. Então ele não nega a lei, porque em decorrência do que acontece tem que existir a lei. Por isso que ele garante essa que seria a chamada Constituição, né? E ainda que haveria grandes riscos de tirania se uma mesma pessoa ou uma mesma instituição do Estado exercesse os três poderes. Então, quando a pessoa ela já tem essa noção, um governante tem essa noção de que ele está acima e ele que governa, e que governa acima dos três poderes, tem uma coisa errada. É um grande problema. E você imagina, o cara é do século XVII para o XVIII. Nós estamos no século XXI. Olha tanto que esse cara era visionário. Esse entendia de lei, né? Esse era um cara voltado mesmo, porque ele vai falar que uma pessoa dessa ela vai acabar se tornando um tirano. Então, uma mesma pessoa, uma mesma instituição do Estado exercesse os três poderes, o de fazer a lei e ordenar e a execução e o de julgar conflitos entre o cidadão. Isso é um tirano. Não tem jeito. O cara que ele acha que ele pode governar acima desses três poderes, ele está com muito problema. Ele vai trazer problema, ele já é problema em si, ele vai trazer, tá? Eu quero que vocês vão refletindo muito sobre isso aí, que eu vou ficando animado demais, pensar que a gente tá abrindo a mente para entender mais de política. E Voltaire? Voltaire, então, era um poeta, um dramaturgo. Então, olha aqui, pessoas completamente distintas, um totalmente voltado para a arte, outro totalmente jurista. Olha aqui. Ele, o filósofo francês François Marie Araud, de pseudônimo de Voltaire, de 1694 a 1700, século XVII, século XVIII. Olha aqui, foi um dos mais famosos pensadores iluministas, do iluminismo. Seu estilo literário, irônico e vibrante, destacou-se pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos, ao clero católico, à intolerância religiosa. Como que esse homem é contemporâneo? O cara, ele faz uma crítica terrível a esse tipo de pessoa que acha que comanda e manda em todo mundo. Ó, prepotência dos poderosos, ao clero católico, à intolerância religiosa. Ele concordava, entretanto, com certas necessidades sociais da crença de Deus. Ele não é ateu. Ele concorda que tem que existir Deus. Ó, mais do que isso. Chegando a dizer que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. E vocês, quando vocês se tornarem pais, vocês vão entender. Por quê? Que você vai e você leva seu filho para ter um contato com determinada... com Deus.
Qual o intuito que você quer? Que você quer que ele tenha uma vida boa, mas que ele tenha moderação. O intuito de nós, como pais, é porque aquilo te dá moderação, respeito por algumas coisas. E Montesquieu, Voltaire, ele vai falar, se não existisse Deus, nós teríamos que existir. Porque ele acaba controlando o homem nesses impulsos que nós não deveríamos ter. Agora, ele não deixa de falar em política, mesmo sendo um dramaturgo, um dramaturgo e um poeta. Em termos políticos, não foi propriamente um democrata, mas sim um defensor de uma monarquia respeitadora das liberdades individuais, governada por um soberano esclarecido. Então ele falava assim, o estilo que nós vivemos é monarquia, beleza, pode ser. Agora o cara tem que ser esclarecido, a ponto de respeitar eu enquanto um indivíduo e me dar essa liberdade individual, porque isso é inerente a mim. Ele não pode comandar, só que a monarquia era absolutista e os iluministas vieram para quebrar isso. E na França, por isso que na França ocorreu o quê? Ocorreu a Revolução Francesa. Foi por causa disso. Esses dois caras, eles assim, eu não posso nem falar como eles são contemporâneos, como esses homens são ricos de informação e visionários, né? A ponto de trazer. E depois ele termina com uma frase que é que eu falei. Se eu fosse adepto de tatuagem, eu colocaria nisso se eu fosse um político para que nunca se esquecesse. Olha aqui. Tornou-se marcante sua posição em defesa da liberdade de pensamento. E o que eu acho legal é o seguinte, a liberdade de pensamento, a liberdade que eu tenho de usufruir da minha vida e ser dono de mim mesmo, não me faz um irresponsável, um rebelde, um vândalo, nada disso. Eles são homens que estão prezando pelo bem-estar social. E a sociedade só pode ser boa se eu for bom, se eu tiver essa liberdade de ação e agir dessa maneira. Eu ainda não falei a frase vai vir agora, mas eu quero que vocês entendam a contribuição desses homens. É rica demais. Então, voltando, tornou-se marcante sua posição em defesa da liberdade do pensamento, expressa na célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Não, mas isso é incrível. É incrível. Eu vou ler de novo para vocês. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Isso, para mim, é democracia. É o respeito ao indivíduo, você não querendo ser um governante totalitário e autoritário, e até na nossa vida mesmo. Eu posso ter até um pensamento, mas se eu vivo numa democracia e eu quero que essa sociedade ela seja coesa e justa, o que eu vou fazer? Eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que saber, eu vou falar e defender o meu pensamento, mas eu tenho que te ouvir. Mais uma vez a frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. É fenomenal você chegar a esse ponto da vida aonde isso é a pura maturidade. Vão guardando aí tudo que vocês têm para a semana que vem a gente ter um diálogo bacana na live. Ok? Vocês estão no período melhor da filosofia e com fatores tão inusitados, tanto na nossa política quanto na sociedade. Então vamos lá. Um beijo
e até a semana que vem.